continue nos envolvendo. O tema de hoje, a gente vai estar falando sobre o amor em família. É um tema, assim, muito investigativo, que a gente fica pensando nesse sentimento grandioso que é o amor, né? E no meio familiar em que a gente se encontra. Será que a gente foi colocado nesse meio por mero acaso? Não, né? A gente vai estar vendo no transcorrer do que foi preparado que a espiritualidade nos prepara para essa encarnação e que o fato da gente nascer nessa família e não naquela já foi delineado pelo plano espiritual. Então, é algo que já está formatado. Então, ninguém pode dizer que está errado, que nasceu nessa família por acaso, ou que tem como irmãos espíritos que a gente não tem afinidade. Podemos não ter afinidade, mas não é uma coincidência, não foi o acaso que nos uniu. E é isso que a gente vai estar vendo na noite de hoje. Começamos lá no Velho Testamento, no livro Provérbios, né, 22:6, onde fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um texto de reflexão do rei Salomão, né, sobre o comportamento e a boa conduta. Neste capítulo, em especial, ele estava refletindo sobre os valores morais. Salomão era um rei muito sábio e ele controlava bem o seu povo. Certa feita foi roubado uma criança e a mãe veio em desespero ao rei Salomão, dizendo que a vizinha tinha levado o filho dela. E aí foi chamado essa vizinha com a criança. E a vizinha dizia: não, esse filho é meu. E a mãe dizia: não, foi eu que dei à luz, esse filho é meu. E ficou aquela teimosia: é meu, é meu, é meu, é meu. E o rei tinha que dar uma solução para esse caso. Então, o rei Salomão falou: me dá aqui essa criança. Colocou em cima de uma bancada, pegou uma faca bem grande e falou: cortá-la-ei ao meio, e cada um fica com uma parte. Nossa, é trágico isso, né? Aí a verdadeira mãe disse: não, por favor, não faça isso. Pode deixar a criança com ela. Daí o rei pega a criança e entrega para aquela que disse que abria mão daquele filho. Porque só uma mãe tem esse sentimento, esse amor pelo filho. E é muito verdadeiro isso. Então, essa é a fala do rei Salomão. Aí a gente vai continuar aqui. Esse amor que a gente tem pelos filhos, que aqui na Terra a gente fala que é o amor mais puro, é o amor da mãe pelos filhos. Mas aí alguns palestrantes falam: mas é pelo seu filho, né? Então não é pelo filho dos outros. Mas é o amor mais puro, é o amor que mais se aproxima da divindade, é esse amor de mãe pelos seus filhos. E o amor universal é aquele incondicional, ilimitado, aplicado ao bem geral. E o amor humano é aquele amor egoísta, onde a gente pensa mais em nós
do que no próximo, e ele é limitado. Mas nós já nascemos com esse sentimento do amor dentro de nós. Então, em algum momento da nossa vida, nós recebemos esse sentimento. E ele pode ser expressado de muitas formas. Onde o amor universal se manifesta? Você é capaz de identificar a essência e os detalhes desse sentimento tão grandioso? Vamos entender e refletir na noite de hoje. O amor, ele tem início na família. Aí fala, não, peraí, mas o Espírito é eterno. Ele já passou por muitas vivências. Então, ele não recebe esse amor e desenvolve aqui como uma primeira encarnação. Mas ele traz consigo esse germe já desenvolvido. Esse amor, ele é transbordante. Você já teve a sensação de transbordar de amor? É um acúmulo dessa energia maravilhosa, desse sentimento grandioso. Ainda a gente não entende muito bem o significado desse amor universal, mas com certeza é aquele sentimento que nos faz ter sempre as melhores intenções, com tudo e todos, independente de qualquer coisa. É o amor que nos move, é o amor-sentimento. Então, lá no alfabeto divino, ele é composto por duas palavras, amor e reencarnação. A reencarnação, para reencarnarmos, precisamos de uma família. Isso todos concordam. E é nessa família que nascemos, onde damos os primeiros passos, falamos as primeiras palavras, tomamos o nosso primeiro leite, nossa primeira alimentação material. Enfim, aprendemos a exercitar o amor, dando e recebendo. O amor como lei universal substitui a personalidade pela fusão das criaturas, quer dizer, mistura tudo, extingue as misérias sociais. Resumindo isso está na doutrina de Jesus por inteiro, porque Jesus era todo amor, e Jesus veio trazer para nós esse sentimento maravilhoso para que a gente pudesse evoluir e crescer. A reencarnação é comparado a um grande campo, uma seara, e o amor será o fruto sazonado e ideal, resultante de muito trabalho realizado nessa seara, né? Mormente, se seguirmos as diretrizes do divino pomicultor. Quem é ele? Jesus. Para praticarmos a lei do amor ensinada por Jesus, é preciso que cheguemos devagarinho, passo a passo, a amar todos os nossos irmãos indistintamente. Deus quer que a lei de amor seja o primeiro e mais importante preceito da doutrina espírita cristã, porque é ela que vai matar um dia o egoísmo, qualquer forma que ele se apresente. Porque temos, além do egoísmo pessoal, também temos aquele egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Não é isso? A gente sempre abraça a nossa família. Ela é mais importante, não é isso? De nacionalidade, achando que a gente está aqui com esse amor grandioso pelo nosso país, onde a gente foi chamado a viver. E realmente, a gente tem esse amor por onde ofereceu para nós a oportunidade da reencarnação, mas que isso não se apresente para nós em forma de egoísmo, né? Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Qual o limite em relação ao próximo? Será a nossa família?
aceita a nação? Não. É a humanidade inteira, né? Então, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Devemos amar a humanidade como um todo. Nos mundos superiores, mais adiantados do que a Terra, o amor, a troca desse sentimento é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que habitam esses mundos superiores. E aqui no nosso planeta, onde a gente está destinado a realizar um breve progresso, né, que a gente vai conseguir passar para a condição de regeneração, onde nós veremos nossos habitantes, nossos irmãos que compartilham conosco essa existência, realizar uma grande transformação social. Por quê? Porque vai ser a prática da sublime lei do amor, que é o reflexo de Deus, nosso Pai. E qual o efeito, então, da prática constante dessa lei do amor? Aí a espiritualidade nos ensina que é o melhoramento da raça humana, a felicidade durante a vida terrena e a reforma daqueles que são mais rebeldes e viciosos, quando eles passarem a observar os benefícios dessa lei do amor, eles vão então se engajar nessa frase: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Façais ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Então, essa frase, ela resume a prática do amor, porque aí a gente não vai matar, não vai falar mal das outras pessoas, não vai cobiçar as coisas alheias, não é verdade? A gente vai procurar ter uma vivência de acordo com esses ensinamentos, respeitando o nosso próximo e vivendo harmonicamente com todos aqueles que compartilham conosco essa presente existência terrena, né? Bonito demais isso, né? O amor no aprendizado em família, né? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? É uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Qual a finalidade, então, da encarnação dos espíritos? E eles nos respondem que Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma missão, para outros uma expiação. E para chegar à perfeição, nós devemos sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, que aí, neste caso, é a expiação. Mas tem outra finalidade, a encarnação? Sim, né? A outra finalidade é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. O que é isso? Deus serve o homem através do próprio homem. Então, nós temos condições de participar da obra da criação. E Deus conta conosco. E é para executá-la, né, que o Espírito toma um aparelho, um corpo, em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial desse mesmo mundo, a fim de cumprir as ordens de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós não encarnamos todas as vezes no mesmo planeta. Nós, ora, estamos aqui. Nós que estamos aqui já encarnamos muitas vezes aqui mesmo e em outros orbes, semelhante ao nosso. E vamos ainda reencarnar muitas outras vezes, se Deus quiser, em orbes mais evoluídos, quando tivermos condições para isso, né? E aí também, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 890 fala do amor. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum
aos homens e aos animais, porque os animais também têm amor, né? E daí, o que os Espíritos nos respondem? Que é as duas coisas, que a natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse da conservação, né? Mas no animal, ele também deu o amor, só que esse amor, ele é limitado às necessidades materiais. Então, quando não há mais necessidades materiais para o animal, o amor fica dormente, né? O amor no homem, ele é conservado pela vida toda. É um devotamento que se traduz em virtudes e ele sobrevive à própria morte, acompanhando o seu filho além da tumba. É bem verdadeiro isso, não é? Porque a gente se preocupa tanto com o filho. E eu falo assim, quando eles eram pequenos, a gente tinha uma preocupação muito grande com eles, cada passo, cada conquista, a gente acompanhava tudo, torcia e ficava sempre muito próximo deles. Mas depois que eles ficam grandes, adultos, segue o curso da sua vida e a gente já não pode ficar assim tão pertinho deles como gostaríamos, né, de ficar. Mas a gente acompanha. Quando o filho sofre, a mãe sofre também. Os pais sofrem também. E a gente sabe que o espírito, adquirindo uma certa maturidade, ele tem ali, muitas vezes, expiações dolorosas, às vezes, difíceis, provas também muito difíceis a passar. E a gente, como pais, acompanha e com o nosso amor, a gente fica triste também quando ele passa por dificuldade, né? E é nesse amor recebido pelo ser nos seus primeiros aninhos de vida, é na dedicação da mãe, no carinho que ele recebe, que ele serve de uma escola para a vida toda. Forma como um alicerce para a vida no plano material e transpassa para a outra vida espiritual. Então, o amor, ele começa a desabrochar na família, quando pequeno, né? Quando ainda está em tenra idade. Mas ele segue a sua sequência e ele não tem fim. Né? O homem aprende aí a ser caridoso, amoroso, né? E tece a sua encarnação em forma de atitude que já foi formatado na espiritualidade, conforme eu disse bem no comecinho. E esse sentimento do amor, ele transcende todas as barreiras e todas as vicissitudes terrestres. Esse amor, ele é forte, imbatível, ele leva o homem para as melhores ações aqui na Terra. Mas de todas as provas, de todas as expiações que a gente passa, aquelas que afetam o nosso coração é aquela que nos faz sofrer muito mais. E alguém que suporta com coragem as privações das coisas materiais, as dificuldades do dia a dia, muitas vezes sucumbe nas amarguras domésticas devido à ingratidão, né? A ingratidão dos seus é para ele uma grande tortura. Agora, aqui eu quero dizer dos idosos, né? A gente percebe que a família está vivendo cada vez mais. Antigamente, 65, 70 anos, a gente já tinha os desencarnes, né? Eram bem mais raras as pessoas que chegavam próximo dos 90, 100 anos. E hoje, a gente já presencia isso com muita naturalidade. Então, a gente precisa ainda vivenciar essa maturidade, por isso estão nos levando para mais além. Então, os filhos, as pessoas que convivem na mesma família, ela tem que ter um cuidado especial para com os idosos. Porque, às vezes,
eles estão dentro da nossa casa, mas a gente, às vezes, não dá tanto carinho, não dá tanta atenção, porque eles repetem as coisas muitas vezes, falam a mesma história muitas vezes seguidas, e a gente já não tem aquela paciência. Pensemos nisso, meus queridos, porque os idosos de hoje são nós, amanhã, porque também vamos chegar lá e passar também por essa circunstância. Então, devemos ter um cuidado especial para com essas pessoas, um respeito, né? Ouvir as histórias várias vezes e ter a sensação de que a gente está ouvindo pela primeira vez e fala, nossa mãe, foi isso que aconteceu, né? Mesmo que a gente repita várias vezes, não tem importância. Tinha um senhor que estava no médico e falou, nossa, é preciso ir rápido, porque eu tenho um compromisso. Aí o médico disse, nossa, para onde o senhor vai? Ele já era bem idoso, né? Ele falou assim, não, eu vou lá no asilo, vou dar uma passadinha lá para visitar a minha esposa Maria, que está lá. Ah, você vai visitar a Maria? E a Maria está bem? Tá, mas ela tem Alzheimer, ela não se lembra de nada. E ela te reconhece? Não, ela não me reconhece. Então, por que o senhor está tão preocupado em visitá-la? E ele responde, mas eu a reconheço. Ó, que maravilha. E o Alzheimer, hoje, é uma doença muito comum, né? A gente pode esquecer de tudo, né? Então, que os nossos filhos tenham piedade de nós e cuidem de nós, né? Na idade avançada, quando a gente, porventura, esquecer das coisas, né? Então, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que ela traz de outras existências, devendo os pais observar e estudar esses defeitinhos. Então, o pai, observando esses males nas crianças, né, que podem vir do orgulho, do egoísmo, deve tratar de combater, sem deixar que esses males criem raízes profundas. Devemos fazer, né, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, devemos fazer como o bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que eles vão aparecendo. Porque se deixarmos que eles se desenvolvam, né, certamente seremos pagos com ingratidão mais tarde. E a gente percebe que existe uma mudança nos tempos, que a família da minha avó tinha os seus valores, os seus costumes, os seus hábitos, que depois, na minha família, já foi assim, um pouquinho diferente. E hoje, na atualidade, a gente tem essa clara percepção que as coisas estão se modificando, mas os valores, aqueles que estão dentro do ser humano, pode mudar tudo, mas eles não se modificam. Os valores não se modificam, né? Aí tem essa mensagem do Evangelho. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, né? E você tem que verificar os seus deveres de colocar o amor nesse ser e aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão confiada aos pais. E nós teremos uma grande recompensa se a gente cumprir bem. Na verdade, a gente se preocupa muito com as coisas materiais, os brinquedos, né, os passeios, mas a nossa maior missão é aproximar essa alma de Deus. Os nossos cuidados, a educação, o amor que dermos para os nossos filhos vai auxiliar o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar
no futuro, né? E Deus vai perguntar a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à sua guarda? Se ele se conservou atrasado por vossa culpa, nós teremos como castigo ver os nossos filhos entre os espíritos sofredores, porque dependia de nós a educá-los para que eles fossem felizes. Então, nós mesmos, torturados de remorsos, vamos pedir para reparar essa falta. Vamos pedir uma outra reencarnação, no qual a gente vai cercar os nossos filhos de melhores cuidados e cheios de reconhecimentos, vamos envolver esses seres com o nosso amor. Não desprezeis a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim. Mãe, abraçai o seu filho que vos dá desgosto, e dizei a vós mesmos: um de nós é culpado. Com certeza, né? Porque diz que quando Deus quer que todos nós vivamos em paz. E a gente tem que aparar as arestas de coisas que aconteceram em encarnações passadas, né? Então, ele coloca os seres, muitas vezes, perto de nós, no trabalho, na escola, né? Para que a gente possa, então, apagar essas faltas, fazer essa união de esforços para nos amarmos uns aos outros. Mas quando ele não consegue dessa forma, ele coloca na família. E daí vem como o cunhado chato, né? Vem como a sogra, né? Ele vem de alguma forma na nossa família, para que a gente possa amá-lo, respeitá-lo, né? E quando passa por todas essas etapas e a gente não consegue fazer esse acerto de contas, aí vem como mãe e filho, né? Porque uma mãe nunca vai desprezar o seu filho. E o fato da gente esquecer, né, as vidas passadas é providencial, porque se a gente soubesse que aquele serzinho, aquela coisinha mais linda do mundo era um inimigo do passado, certamente a gente não daria tanto carinho, não é verdade? Então, a gente esquece tudo para começar a refazer e amar esse serzinho. Então, o amor nasce no seio familiar, e é nesse meio que o espírito aprende a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É nesse meio que ele exercita. E esse amor universal trazido por Jesus nos ensina a abnegação, o desapego, o amor ao próximo, seja esse próximo quem for, não faz distinção, nem de raça, de credo, nada. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o ensinamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, desde muito pequenino, temos a obrigação de ensinar aos nossos futuros jovens essa máxima de Cristo Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E a família, ela é uma instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Esta é a grande proposta de Deus, é o seu grande projeto para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unida pelos laços de respeito e fraternidade. E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, ele diz: a família organizada deve ser considerada
uma parte, uma célula da humanidade como um todo. E é na família o ambiente propício para o desenvolvimento desses laços de amor que deve compor a família universal, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. E esse amor é o pão divino das almas, é o pábulo sublime dos corações. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo, porque sofrimento faz parte dessa nossa existência terrena. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A amizade converge de pontos afins, onde os corações se unem em plena fraternidade. Essa é uma frase de Miramês. Né? E o Casemiro Cunha fala que a amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeito nos corações dos amigos, sabe amá-los e entendê-los da mesma forma. Vamos lá. Tem uma música do Patati Patatá, né, que fala do amor universal, que é muito legal. E ele fala assim, na letra da música: todo mundo precisa de carinho, de um sorriso, de amor e de atenção. Às vezes até de um colinho, de um abraço para sentir o coração. É bom ter você aqui comigo, bem pertinho, sentindo esta emoção. Bate alegre o meu coraçãozinho nas batidas do seu coração. Imagine assim o mundo inteiro ouvindo esta nossa canção e dizendo: eu te amo, no idioma de cada nação. O idioma de cada nação pode-se entender o sorriso, porque embora as línguas são diferentes, o sorriso é universal e todos entendem essa linguagem, né? Finalmente, somente o amor é a ponte que nos une a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Sem amor, vivemos distante de Deus, distante do nosso semelhante e, pior do que isso, distante de nós mesmos. A falta de amor é um corte nessa ligação divina com tudo e com todos. Devemos amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Ninguém dá aquilo que não tem. Se não armazenamos em nós esse sentimento puro, gostoso, como é que a gente vai compartilhar com os nossos semelhantes, né? E é na família que nós aprendemos a exercitar esse sentimento chamado amor. E é bem verdade, né? Naquele ali embaixo do mesmo teto, ali no dia a dia, a gente exercita este amor para com o nosso semelhante. Aí eu trouxe a oração do Padre Zezinho, né, que acho que muita gente já conhece, e é muito legal. Na verdade, ele canta, é uma música maravilhosa, mas como eu não sei cantar, então eu vou ler, né? E assim a gente curte junto essas palavras tão bonitas, né? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida e que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. E que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela
que tem maior brilho, seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que saibamos dar amor e receber amor dentro dos nossos lares com as pessoas que foram colocadas ali para compartilhar conosco esta encarnação. Saibamos ser gratos a Deus nosso Pai por essa partilha, por esses momentos. Saibamos fazer as orações em conjunto com os nossos familiares para que Deus nos abençoe. Saibamos fazer o evangelho no lar que a gente tanto pede que as famílias façam juntos, uns dos outros, e que o amor prevaleça na nossa casa. Que saibamos chegar em casa e dar um beijo na nossa esposa. E se tiver algum lá idoso que está lá no cantinho, vamos lá dar um abraço gostoso nele e falar: eu te amo, né? Porque é o amor que dá a sustentação para a vida. Obrigada, meus queridos. Obrigada. Obrigada de todo o coração por terem me ouvido, compartilhado comigo essas falas tão importantes, que o nosso coração transborde de amor.